E essa energia, como é que funciona essa energia no teu corpo? Você consumiu carboidrato, você já tem energia disponível, não é? Energia muito importante, inclusive, para o teu cérebro, porque ele não pode parar de funcionar sem a glicose. Só que para o teu corpo produzir energia a partir de glicose, ele precisa de uma outra molécula, que é o oxigênio. A combinação entre glicose e oxigênio vai fazer com que você consiga dar o máximo de energia para o teu corpo. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tiver um carro, né, e esse carro eu encher o tanque dele, ele vai andar mais rápido se ele tivesse com meio tanque de combustível? Não. A velocidade do meu carro não depende da quantidade de combustível que eu tenho no tanque, não é verdade? Seu corpo não é diferente. Se você se entupir de comer carboidrato, isso não vai fazer você ter mais energia. Na realidade, ao contrário do carro, isso pode prejudicar a sua produção de energia, porque quanto mais glicose você tem no sangue, mais difícil fica o transporte do oxigênio. Então a gente precisa ter um balanço. Como é que acontece isso no sangue? Imagine que as bolinhas brancas ali são as moléculas de glicose e as bolinhas azuis são as bolinhas de oxigênio. Aqui a gente tem um quadro chamado de normoglicemia, que é o perfeito equilíbrio entre glicose e oxigênio, ok? Então isso aqui é chamado de normoglicemia. Quando você faz o teu exame lá e ele está girando em torno de 80 a 100 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Então isso aqui é chamado de normoglicemia. Se você teve uma refeição, você foi lá e se alimentou com bastante carboidratos, comeu macarrão, arroz, batata, frutas, etc., tomou suco e ainda comeu uma sobremesa. O que vai acontecer com a glicose no sangue? Ela vai subir rapidamente. Então aquele nível de glicose ele vai subir e isso vai fazer com que as células que transportam essa glicose e oxigênio fiquem muito ocupadas em transportar glicose. Vai sobrar poucas células para transportarem oxigênio. E isso é um quadro muito perigoso. Cronicamente, se isso acontece, é o que é chamado de diabetes. Quando a sua glicose fica cronicamente elevada e não consegue baixar na corrente sanguínea. Existem diversas condições para que isso aconteça, a gente pode falar disso mais à frente. Mas por enquanto vamos nos concentrar em por que isso é um problema. Nenhuma célula do teu corpo sobrevive sem oxigênio. Então você precisa de suprimento constante de oxigênio para as suas células, para que elas não entrem em falência, para que elas não morram. Então se esse nível de glicose na corrente sanguínea começa a ficar muito alto, o nível de oxigênio começa a ficar muito baixo, isso acontece de forma crônica, com certeza várias células do seu corpo vão começar a receber a quantidade de oxigênio menor do que deveria. Quais são as células do seu corpo que recebem sangue com maior dificuldade? Aquela onde os vasos sanguíneos são muito fininhos, são capilares, são da espessura de um fio de cabelo. Aonde que ficam essas células? Nas extremidades, na ponta dos seus dedos, nos seus pés, orelhas, olhos, são essas regiões que têm vasos sanguíneos extremamente fininhos. Por isso que quando o diabetes não é tratado, as células dessas regiões morrem. A pessoa entra em cianose, depois vai a um quadro de necrose e tem que fazer amputação. Se isso acontecer no olho, a pessoa gera um processo chamado de degeneração macular, ou retinite pigmentosa, e fica cega. Isso acontece na audição, perde a audição. Se acontece no cérebro, pode acontecer um AVC. Então, por isso é muito perigoso o quadro de diabetes e ele pode levar à morte. É uma doença que cresce de forma assustadora no mundo inteiro. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar essa glicose ficar em excesso. Mas se eu me entupir de comer isso na hora do almoço, eu vou me tornar diabético? Não. Isso não acontece porque o teu corpo, quando ele percebe que esse nível de glicose está começando a ficar alto na sua corrente sanguínea, ele produz um hormônio chamado de insulina. Portanto, a insulina é um hormônio de grupo B, porque ela é estimulada quando você come carboidratos, ok? Essa insulina, o que ela faz? Ela vai subir na corrente sanguínea e vai começar a transportar aquela glicose que está em excesso no sangue para dentro do seu fígado. O fígado é o órgão que mais trabalha ao longo da sua vida estocando glicose. A gente guarda glicose em diversos outros tecidos do nosso organismo. Mas quem faz esse trabalho pesado de guardar glicose que está em excesso no nosso corpo é o nosso fígado. E se a glicose, você continuar por mais tempo, ou essa insulina foi produzida em excesso, e guardou glicose no fígado além do que deveria, a gente levou ao contrário, a hipoglicemia, que é o baixo nível de glicose no sangue. Quando isso acontece, o que vai fazer? Você vai ficar sem energia. A hipoglicemia severa, inclusive, leva a pessoa a óbito.
né? Justamente porque o cérebro não pode sobreviver sem glicose, suprimento de glicose constante. O que teu corpo faz nesse momento? Ou você come mais para repor essa glicose na corrente sanguínea, ou o quê? Você tem que tirar isso de algum lugar. Aonde que a gente estocou glicose mesmo? No fígado. Se a gente tem um hormônio que tira do sangue e põe dentro do fígado, a gente tem que ter um hormônio antagônico, não tem? Que faz o contrário. O que esse hormônio antagônico faz? Ele vai lá no fígado, ele é chamado de glucagon, ele vai lá no fígado, pega aquela glicose que foi estocada no fígado e disponibiliza de volta para a corrente sanguínea. Perfeito. Né? Nosso organismo, essa antagonia hormonal, faz com que a nossa máquina funcione de forma perfeita, e aí você volta ao quadro de normoglicemia, você volta a ter sua glicose normal na corrente sanguínea de novo. É assim que funciona com os hormônios do nosso organismo. É sempre uma antagonia entre eles para que você mantenha o equilíbrio das funções do seu corpo. Como aqui, por exemplo, a função é manter sua glicose normal na corrente sanguínea. Vamos ver como é que o nosso corpo, o prato de um brasileiro, reage quando a gente come uma alimentação típica de um brasileiro em termos de insulina e glucagon, só para exemplificar isso daqui. Vamos dividir da seguinte maneira: tudo que for proteína, a gente joga para o lado da esquerda, tudo que for carboidrato, a gente joga para o lado da direita. Carne é proteína ou carboidrato? Proteína. Proteína vai para a esquerda. Né? Opa, apertei o botão errado aqui. Então vai para a esquerda. Né? E o arroz? Carboidrato vem para a direita. E o feijão? Também vem para a direita. Também é carboidrato. Ah, mas feijão tem proteína? Tem. Só que ele tem de 2 a 3 vezes mais carboidrato do que proteína. Por causa disso, a gente vai considerar ele pesando mais para o lado do carboidrato do que para o lado da proteína. E a batata e a massa? Carboidrato. E os legumes, a salada? Mais carboidrato. E o meu suco para empurrar? Mas meu suco é natural, feito da fruta, eu não ponho açúcar. Carboidrato do mesmo jeito, porque a fruta naturalmente já tem carboidrato, já tem açúcar. Né? E se o meu refrigerante é 0 açúcar, 0 calorias, 0 açúcar? Ele não tem carboidrato. Porém, como a gente está se preocupando com a resposta de insulina e glucagon, os edulcorantes artificiais que faz aquele refrigerante sem açúcar ficar doce, que é chamado popularmente de adoçante artificial, esses adoçantes artificiais têm estudos publicados em 2002, depois replicados em 2008 aqui pela USP, que mostram que os edulcorantes artificiais estimulam mais insulina do que o próprio consumo de açúcar. Então, de qualquer maneira, você vai continuar estimulando insulina. Então, a gente vai colocar ele, considerar ele também do lado direito. Falta alguma coisa nesse prato? Para aquelas pessoas, né, que consomem ou não consomem, a gente deixa de ladinho ali, porque quase ninguém come isso. Né? Se a gente fosse resumir esse quadro numa única palavra, acredito que desequilíbrio seria uma palavra muito boa. Você vê uma presença de carboidratos muito maior que a presença de proteínas. Isso daqui, o cálculo que a gente fez, quando a gente vai fazer pesquisa sobre o hábito de vida de uma população, o brasileiro consome, em média, cerca de 20 gramas de proteína em seu almoço, entre 20 e 25 gramas, e cerca de 100 a 120 gramas de carboidratos em seu almoço. Ou seja, uma desproporção bem grande, de 5 a 6 vezes mais carboidratos do que proteínas. E pasme, isso é ensinado como saudável dentro das universidades, para os profissionais da área de saúde. Isso é cultuado como sendo correto e saudável. E a gente vai explicar mais à frente por que não é bem assim, por que esse conceito já caiu por terra. Mas vamos falar em termos de respostas hormonais. Lembra que as proteínas estimulam hormônios de grupo A, onde se encontra o glucagon, que eleva a glicose no sangue, e os carboidratos estimulam os hormônios de grupo B, onde se encontra a insulina, que tem a função de baixar a glicose sanguínea. A gente vai estimular mais insulina ou mais glucagon? Bem mais insulina. O glucagon vai ser estimulado? Vai, só que em quantidades menores. Né? Então, é essa antagonia entre insulina e glucagon que vai permitir para a gente manter a sua glicose normal. Porque se você produzisse glucagon em grande quantidade, sua glicose ia se elevar ainda mais em relação àquele carboidrato que você estava ingerindo. Vamos ver na prática como é que isso acontece. O fígado do ser humano comporta uma média de 60 gramas de glicose dentro dele. Você comeu 100 no almoço. Lembra que a gente está falando de uma média do prato do brasileiro. Você comeu 100 gramas de carboidrato,
E no seu fígado, que é quem estoca a glicose, só cabe em 60. Quando você come esse carboidrato, aquela glicose vai estar circulando em excesso no sangue, e o teu corpo, para compensar isso, vai começar a aumentar a produção de insulina, para tirar aquela glicose do sangue e transportar ela para dentro do fígado. Então você vai começar a ver uma diminuição do nível de glicose no sangue. Então daqueles 100 gramas que você tinha originalmente, agora você tem 40 gramas em excesso. E o teu corpo precisa continuar, ele está ainda com hiperglicemia, ele precisa continuar retirando aquela glicose do sangue. Como não cabe mais, você se tornou diabético, não é verdade? Já pensou se fosse fácil assim se tornar diabético? 60 gramas, para vocês terem uma noção, que é o que cabe no teu fígado, são 2 copos de suco de laranja, naturais sem açúcar. Então, é muito fácil lotar o fígado com glicose. Num fim de semana que a gente fizesse besteira, acordava segunda-feira diabético, né? Por que isso não acontece? Porque o fígado, para te proteger, quando esse nível de glicose começa a ficar muito alto, ele pega essas moléculas de glicose e converte em gordura. E essa gordura que é convertida no fígado, ela vai ser transportada para onde todo mundo gosta, né? Abdômen, quadril, costas, seios, e com isso a gente vai aumentando de peso. O trabalho da insulina acabou? Ela vai continuar tendo que tirar aqueles 40 gramas e agora ela tem espaço para guardar. Então a insulina vai continuar retirando aquela glicose da corrente sanguínea. Só que quando a gente come esse tipo de carboidratos, tem carboidratos como, por exemplo, as massas, pães, podem ser consumidos, mas quando a gente consome isso em grande quantidade, a sua insulina é estimulada num nível muito alto e a tendência dela é que ela não baixe tão rapidamente. Ela fica nesse nível elevado por muito tempo. Isso faz com que o nível de glicose do seu sangue se torne mais baixo do que o nível normal. Ou seja, você começou com hiperglicemia, passa para normoglicemia e em pouco tempo você está aí com hipoglicemia. Por isso que depois de um almoço como esse, você começa a ter sono. Simplesmente porque está faltando glicose para o teu cérebro funcionar. Você gerou uma hipoglicemia depois do almoço. Então, se você sentiu sono depois do almoço, você pode ter certeza que houve um desbalanço entre glucagon e insulina, gerado por um almoço com certeza desequilibrado, né? Chamado de efeito Garfield, né? O Garfield come o que no almoço? Lasanha, não é peixe, né? Ele come lasanha. A lasanha leva a insulina dele, né? E faz ele ficar com sono depois. E engorda, né? Então são as duas funções dele, né? Comer e dormir. Acabou aqui o problema? Vamos lá. A glicose começou a ficar baixa no sangue. Você precisa repor essa glicose no sangue. Só que a sua insulina está muito alta. Quando a sua insulina está em exagero, o seu glucagon não consegue atuar para pegar aquela glicose que está dentro do fígado e repor para o sangue. Então, o teu corpo vai te passar um outro sinal. Ele vai falar para você, olha, aquele chocolate, aquele docinho, aquele biscoitinho está me parecendo uma fonte fenomenal de energia para mim. Vai comer aquilo para me fornecer glicose. E é por isso que depois de uma refeição dessa, algum tempo depois você vai começar a ter vontade por comer essas besteiras. É por isso que fala para você comer a cada 3 horas, porque sua alimentação está desbalanceada e não consegue manter o teu nível de glicose correto na corrente sanguínea. Se você mantiver a proporção entre proteínas e carboidratos correta, você consegue ficar tranquilamente 5 horas sem se alimentar, porque o teu nível de glicose na corrente sanguínea também ficará normal por esse período. É o tempo que toda resposta hormonal gera no teu organismo. É uma média de 5 horas. Só que lógico que essa proporção, as quantidades de proteínas e carboidratos têm que estar bem balanceadas para que você consiga gerar essa resposta equilibrada também. Então, engordar é fácil, não é? Eu falei alguma coisa de calorias aqui? Não. Nada. Por que o magrinho de ruim não engorda? Aquela pessoa que pode se entupir de comer o que quiser não engorda de jeito nenhum. O que acontece com ele que não deixa ele engordar? São pessoas que geneticamente têm uma baixa resposta insulínica a qualquer tipo de alimento. Isso faz com que, consequentemente, ele não produza insulina em excesso e a insulina não vai forçar o fígado dele a fabricar gordura com frequência. Por isso que ele não engorda. Isso também não é saudável, porque se ele se alimentar com excesso de glicose, isso vai fazer com que o nível de glicose na corrente sanguínea dele fique constantemente elevado, e esse nível de glicose constantemente elevado pode levar a ele quadros severos no futuro de má oxigenação nas extremidades em especial. Por isso que a gente tem que tomar cuidado sempre, independente de ser magrinho ou estar acima do peso, a gente sempre tem que pensar em respostas hormonais equilibradas. A gente viu como é que engorda, como é que emagrece então?
cenas do próximo capítulo, né? Vamos dar então 10 minutinhos para vocês fazerem um intervalo, poderem ir, né, ao banheiro, tomar uma água e a gente retorna.
Vamos lá, gente? Bom, então voltando à pergunta antes do intervalo, como é que a gente faz para emagrecer? Parar de comer. É uma solução que às vezes funciona, né? Será que é definitiva? Aí é que é um pouco complicado afirmar isso. A primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é efetivamente emagrecer. Perder peso, por exemplo, é a mesma coisa que emagrecer? Não, são coisas diferentes. Você pode perder peso de diversas maneiras, né? Você pode desidratar o seu corpo, perder água, perder massa muscular. O certo quando a gente fala em emagrecer é enaltecer a sua massa magra e reduzir o seu teor de gordura corporal. Para entender melhor isso, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele, basicamente, a composição dele é dividida em peso magro e peso gordo. Então você tem o seu peso magro, a sua massa magra, é todo o peso do seu corpo, com exceção da gordura que você tem. Ou seja, eu subi na balança eu estou com 80 quilos. Se desses 80 quilos, 10 quilos é gordura, 70 é massa magra, ou peso magro, ok? Então o cálculo é bem simples. A massa magra envolve os líquidos do nosso corpo, os nossos ossos, vísceras, musculatura e a pele. A pele, apesar de ser um órgão, a gente coloca ela de forma separada ali das vísceras, justamente porque ela é externa. E a pele, ela pesa 1/4 do seu peso total. Eu com 80 quilos, minha pele tem que pesar 20 quilos, ou seja, a pele é bastante pesada. Você pode perder peso na pele? Pode. Você perde colágeno na pele, por isso ela vai ficando flácida, você perde elastina, são proteínas que você perde na pele, é isso que vai deixando a sua pele cada vez, ao longo da sua vida, mais fininha e mais flácida. Isso é perda das suas estruturas de proteína da sua pele. Você pode perder músculo? Pode perder músculo, só pode acontecer, não estou falando que é algo saudável de acontecer, mas pode acontecer. Seus ossos você pode perder também, sua massa mineral óssea, mas ela não chega a representar essa perda algo significativo numa balança, por exemplo. Suas vísceras diminuem de tamanho, não sei que você tenha uma doença grave, dificilmente isso vai acontecer. Então vamos pensar assim, de tudo isso daqui, né? Se a gente for pensar na gordura, que o nosso interesse é perder o quê? Gordura. Você não quer perder pele, você não quer perder músculo, você não quer desidratar. O que você quer perder é a gordura, efetivamente. Qual o máximo de gordura, quantidade máxima de gordura que você consegue perder em um mês? 2 quilos. Mas vocês já viram tantas propagandas por aí, perca 20 quilos em um mês, né? 15 quilos em 2 semanas, e aí? Geneticamente é impossível você perder mais do que 3,5 kg de gordura por mês. Não tem como. Isso a gente está falando de homens, que homens produzem muito mais testosterona que a mulher e conseguem perder mais gordura do que a mulher no mês. Mulheres giram em torno de 2,5 kg de gordura por mês. Parece pouco, não parece? Você pensa, poxa, eu faço às vezes dieta, exercício, uma série de coisas, para no final de um mês perder só 2,5 kg ou perder só 3,5 kg. Para vocês terem uma noção do que isso equivale, 3,5 kg de gordura são 2 garrafas PET de refrigerante de 2 litros cheio de manteiga dentro. É pouco? Agora já não é. Né? E se você pensar em número na balança, parece muito pouco. Se você pensa em termos de quantidade de gordura que efetivamente vai sair do teu organismo, é uma diferença significativa nas suas medidas. Na sua circunferência do abdômen, na sua circunferência do quadril, apesar de na balança dar um número menor do que você imaginava que você tinha perdido. Aquelas dietas que você faz na primeira semana, você já perde 3, 4 quilos, aquilo foi tudo líquido. Tá? Você fica animado, né? Pode ter perdido um pouco de gordura, mas a maior parte daquilo foi praticamente só líquido, porque gorduras geneticamente são de 500 a 750 gramas por semana que você consegue queimar efetivamente. Né? Tem como medir isso? Todo mundo aqui já fez uma avaliação na academia, o dia que fez uma matrícula na academia, que é a avaliação de dobras cutâneas. Né? O nome da avaliação já é incômodo, porque ele vai medir suas dobras. Né? Ele vai pegar suas dobras, vai pegar um aparelhinho que belisca, que é chamado de adipômetro, e vai, através da pressão exercida por aqui, colocar em fórmulas que vão estimar o teu percentual de gordura. Infelizmente, aquilo não é preciso para uso clínico, aquilo se utiliza muito para estudos demográficos. Para uso clínico, você tem fórmulas muito menos incômodas e menos invasivas,
como é o caso da impedância elétrica. Né? Esse aqui é um tipo de avaliação que a gente tem na Zonedade. Esse tipo de impedância é chamado de óbito polar segmentado, que é um equipamento que ele passa uma corrente elétrica no seu corpo e consegue medir a quantidade de gordura, de líquido e musculatura que você tem no organismo simplesmente por essa passagem da corrente elétrica. Porque a eletricidade ela encontra resistência quando a pessoa tem mais gordura e passa com mais facilidade quando ela tem mais peso magro. Né? Então você pega o exemplo aqui de uma senhora de 48 anos, com 1,65 m de altura, pesando 61,5 kg. O peso está bom para a idade e altura? 1,65 m, 48 anos, 61,5 kg. Está bom o peso? Está bom. Mas olha o percentual de gordura dela. Ela está com um percentual de gordura de 38%, sendo que o saudável para a idade dela é no máximo 33%, e o ideal seria ela estar abaixo de 29%. Apesar do peso dela estar bom, ela está com um percentual de gordura elevado, e o peso magro dela ali, que tem 38 kg e 100 gramas, deveria estar em pelo menos 41 kg e 200 gramas. Ou seja, ela está com deficiência de peso magro. É o típico cliente que passa a vida fazendo dieta e destrói a massa muscular, destrói o colágeno dental, ele vai perdendo massa muscular e substituindo isso depois quando recupera o peso por gordura. Porque quando você perde peso muito rápido, você perde peso magro, mas quando você recupera esse peso, você não está recuperando em peso magro, você está recuperando na maior parte das vezes em gordura e um pouco de líquido. Né? Então, é o que é chamado de obesidade sarcopênica. A pessoa tem excesso de gordura corporal com deficiência de massa muscular. E no caso desse paciente, ela tem uma deficiência de pelo menos 1 kg em cada perna, cerca de 1 kg a 1,5 kg no tronco e 200 gramas em cada braço. E ali você consegue medir, tá vendo? O percentual de gordura e músculo em cada região do corpo do paciente. Então é uma avaliação bem mais precisa, que você consegue inclusive acompanhar ao longo da trajetória do paciente como é que está a evolução do resultado desses percentuais de gordura e musculatura dele. Né? E o que é perda de massa magra acentuada? Isso aqui é um exemplo. Tá? É um exemplo de pessoa que perdeu bastante peso, é um rapaz que perdeu 80 quilos fazendo a famosa cirurgia bariátrica, ou popularmente chamada de cirurgia redutora do estômago. Né? Essas pessoas, normalmente, você vê os documentos fotográficos delas sempre com camisas até o punho. Por quê? Para esconder todas as cicatrizes que ficam das cirurgias plásticas para retirar esses excessos de pele, que são bem comuns em pessoas que perdem pelo menos 60 quilos em cirurgias bariátricas. Normalmente a pele fica acinzentada, a pessoa fica com um aspecto muito mais envelhecido, simplesmente por causa da perda de peso magro. Porque numa cirurgia dessa, o saudável seria você perder 3,5 kg por mês, não é isso? Essa pessoa perdeu 80 quilos em 10 meses, uma média de 8 quilos por mês. Ou seja, 3,5 kg provavelmente está vindo de peso magro, de peso gordo, desculpe, e o restante está vindo de onde? Pele, musculatura e líquidos do corpo dele. E aí está ele ali brincando com o excesso de pele dele. A triste notícia é que 70% das pessoas que fazem cirurgia em 5 anos voltam a recuperar todo o peso. E é uma limitação pelo resto da vida que a pessoa vai ter. Né? Então é uma agressão enorme ao organismo e 70% das pessoas têm um insucesso em longo prazo. Porque você não mudou o hábito do paciente, você simplesmente forçou ele a não conseguir comer porque o estômago dele está tão pequeno que não cabe um copo de água lá dentro. Você pega o estômago de um obeso que tem uma capacidade para 2 litros a 2,5 litros de comida e reduz isso para cerca de 30 a 70 ml. Um copo de água tem 200. Né? Um copo de água pequeno desse requeijante. Então, se você tem uma noção, cabe um copinho daquele de café, cabe um copinho daquele de água no estômago da pessoa ou 2 daquele. É uma quantidade muito pequena. Por isso que essa pessoa perde peso de forma muito acelerada. Mas ele não está perdendo só gordura, ele está perdendo bastante peso magro também. Qual a idade que vocês dão para essa pessoa aqui olhando pela foto? 70? Meu pai tem 70 anos e ele está bem melhor que esse aqui. 80? 90? Isso aqui é de 6 meses antes. Perdeu 60 quilos com cirurgia bariátrica.
justamente isso que a gente fala, esse tipo de procedimentos de perda de peso muito rápido, isso não é emagrecimento, isso aqui é definhar. Você fazer o teu corpo, acelerar o teu processo de envelhecimento muito rapidamente. O caso desse rapaz ficou muito conhecido na Inglaterra, saiu fotos dele em vários jornais, ele estava processando o hospital onde ele fez a cirurgia, porque não avisaram para ele que ele teria esse caimento de mama que vocês observam ali, porque isso na mulher é muito fácil de corrigir, você colocou uma prótese de silicone, resolveu o problema. O homem não tem como fazer isso, porque a prótese que se coloca no homem, ela é por baixo da musculatura do peitoral. E isso não faz com que ele consiga esticar a pele dele o suficiente. Normalmente você vai fazer uma cirurgia em cima para subir aquela pele, ele vai ficar com cicatrizes horríveis no tronco dele. E aí nessa matéria que ele está dando entrevista para um dos jornais que eu tive a oportunidade de ler, ele fala que ele se achava muito mais bonito antes do que depois da cirurgia, né? E realmente, é um rapaz bonito, né? Só que, infelizmente, veio a esse quadro que você vê que a pessoa fica, inclusive, com a pele muito opaca, perde o brilho, justamente por causa da agressão que se dá ao peso magro da pessoa. Isso é uma cirurgia que deve ser o último recurso mesmo. O ideal é sempre evitar e conseguir fazer uma mudança de hábito de vida, de preferência hábito alimentar. Então, isso, como eu falei, não é emagrecer, isso é definhar. E como que a gente, então, emagrece sem definhar? Essa é a solução do mercado, né? Drauzio Varela todos os anos vai no Fantástico para falar isso, né? É uma questão de uma balança energética. Você tem que ingerir menos calorias do que o seu corpo está gastando. Então você tem que se exercitar mais e comer menos. É uma teoria bastante interessante e essa teoria surgiu na década de 70 e recentemente vem sendo quebrada por diversos estudos mostrando que isso daqui na verdade não funciona. Não funciona em médio e longo prazo, principalmente para aquelas pessoas que têm uma quantidade de peso grande para se perder. E isso é uma justificativa que a indústria alimentícia utiliza muito, né? Teve uma pesquisa publicada no ano passado que eu morri de rir. Era um estudo que mostrava que não interessa o tipo de caloria que você ingere. No final das contas, é um balanço calórico. É o que você ingere, é exatamente isso daqui. O que você ingere, você faz exercício físico. Então não interessa se o carboidrato que você está ingerindo está vindo de uma fruta, está vindo de uma rapadura, ou está vindo de uma Coca-Cola, ou de um refrigerante. Não interessa de onde ela está vindo. O que interessa no final das contas é você ter um balanço entre as calorias que você ingere e a quantidade que você queima com exercício, a sua capacidade energética diária, chamada metabolismo basal. E aí eles conseguiram comprovar que isso é verdade, né? Fizeram um estudo bem amplo, etc. Quem é que patrocinou a pesquisa? Coca-Cola. Isso não é mentira, isso é sério. A Coca-Cola patrocina, não só a Coca-Cola, mas diversos indústrias alimentícias patrocinam pesquisas como essa para dizer para as pessoas o seguinte: olha, tá vendo? Não interessa, você pode continuar consumindo o nosso produto, porque o problema não é ele, o problema é que você não está fazendo exercício físico suficiente. Você pode continuar consumindo ele, e não interessa se as calorias vêm dele ou de uma fruta, o que importa é que você faça exercício físico. Mas você é preguiçoso e é por isso que você está gordo, ou seja, a culpa é sua. E não é bem assim. Nosso organismo tem respostas hormonais muito diferentes quando você come uma fruta ou quando você toma uma Coca-Cola, apesar dos dois serem carboidratos. Mas as respostas hormonais, por causa dos tipos de carboidrato que tem nele, são bastante diferentes. Por isso que a gente tem que entender que essa forma de exercitar-se mais e comer menos, né, que é o que é convocado no mercado e utilizado como solução para o emagrecimento, normalmente não funciona. Pega uma pessoa obesa e coloca ela para fazer exercício, exercitar-se mais. Qual é a primeira coisa que ela vai começar a sentir quando ela se exercitar mais? Mais fome. E aí executar a segunda parte, que é comer menos, fica muito difícil. Eu pego pacientes o tempo inteiro em consultório e você vê isso o tempo inteiro. Como é que eu vou me exercitar mais se eu aumento meu apetite? Eu volto da academia querendo comer tudo que eu encontro pela frente. É muita força de vontade você falar para uma pessoa passar anos fazendo isso, né? Se ela comer corretamente, ela não vai ter fome, mas ainda assim, essa solução de simplesmente controlar a quantidade de calorias ingeridas, a quantidade de calorias gastas, é impossível você conseguir ter um resultado duradouro simplesmente fazendo controle calórico. Então a gente viu que quando a gente come excesso de carboidrato, estimula excesso de insulina, isso faz o nosso fígado converter essa glicose em gordura. Portanto, isso aqui é a solução para o emagrecimento? Com toda certeza não, né? Mas isso é o que tem na nossa pirâmide alimentar brasileira. Pirâmide alimentar é aquilo que é instituído
num país para orientar o consumo da população em relação aos alimentos. Uma pirâmide, a base dela é maior do que o topo. Então significa que os alimentos que tem na base, você deve ingerir em quantidades maiores do que os alimentos que vêm em seguida, e um pouco menores dos que vêm em seguida, e o mínimo possível daquilo que está lá no topo. É assim que é feita uma pirâmide alimentar. Né? Essa pirâmide foi instituída em 1978 no Brasil, pelo Ministério da Agricultura e não pelo Ministério da Saúde. E em 2002 sofreu uma grande alteração. Mudou-se de pão branco para pão integral, cereais integrais, arroz integral e macarrão integral. Foi essa mudança que se teve na tabela. Mas essa base da tabela é o quê? Carboidratos. Né? Em seguida você tem legumes, verduras e frutas. Eu me lembro quando eu era criança que minha avó era uma pessoa bem severa, sabe? Eu morria de medo da minha avó, tinha mais medo da minha avó do que da minha mãe. E eu me lembro muito bem, provavelmente vocês vão se lembrar disso também, da sua avó falando o seguinte: olha, dá uma maneirada aí na rúcula, dá uma maneirada aí na cenoura e capricha no macarrão. É isso que vocês escutavam? De maneira alguma. Mas é isso que a pirâmide alimentar diz. Você tem que ter uma ingestão de arroz, pão e macarrão maior do que frutas e legumes. Porque isso não é montado por profissionais de saúde orientado à sua saúde. Isso é ensinado dentro das universidades para os nutricionistas, para os educadores físicos e para os médicos, como sendo o ideal de saúde para o povo brasileiro. Mas isso foi instituído pelo Ministério da Agricultura em 1978, poucas modificações foram feitas, porque isso daqui visa exclusivamente priorizar a indústria agrícola do país. E qualquer país do mundo faz a mesma coisa. Eu não estou pegando o Brasil para criticar. Qualquer país do mundo, Estados Unidos é da mesma maneira, no México, qualquer país do mundo, a pirâmide alimentar dele, para o povo dele, vai ser baseada na cultura agrícola daquele país. E não no que é o ideal para você consumir. Não é à toa que a gente tem uma população, hoje a terceira população mais obesa do mundo é a brasileira. E é o segundo país do mundo com o maior número de academias. Ou seja, a gente está fazendo mais exercício e estamos cada vez mais gordos. Parece haver uma relação. Você sabe qual é o país com maior quantidade de academias do mundo? Estados Unidos. Parece que quanto mais exercício a gente faz, mais gordo a gente fica. Né? Porque os países, a gente está buscando cada vez mais emagrecer através do exercício físico, mas ele sozinho, infelizmente, não vai fazer essa diferença. E a gente vê que aqui embaixo é carboidratos, logo em cima é mais carboidrato. Recomenda-se que de 60% a 70% da sua ingestão calórica diária venha de carboidratos, ensinado dentro das universidades como sendo padrão de saúde. Que você ingira cerca ali de 15% a 25% de proteínas e o restante de gorduras. É assim que se estuda dentro das universidades. E, infelizmente, apesar de caloricamente você poder fazer esse balanço, em termos de respostas hormonais, você vai sempre estimular um desequilíbrio muito grande para o lado da insulina. Quando você pensa em respostas hormonais equilibradas, aquele que a gente falou in the zone, que é a homeostasia hormonal, existe uma proporção entre esses grupos de proteínas, carboidratos e ácido graxo, que ele tem que variar de 0,6 a 1. É uma fórmula que você faz para você conseguir manter os seus hormônios em a zona de equilíbrio. Essa fórmula a gente faz por todos os pacientes para que a gente consiga manter esse equilíbrio perfeito entre proteínas, carboidratos e ácidos graxos. Ali está a dieta nossa, que foi proposta pelo Dr. Barry Sears em 1995, onde ele falava 40% da dieta do paciente tem que ser de carboidratos de baixa resposta à insulina. 30% da dieta do paciente tem que ser de carboidratos, de proteínas de baixo teor de gordura. E os outros 30% de gorduras monoinsaturadas. Dessa maneira você consegue manter esse equilíbrio dentro essa resposta hormonal dentro dessa zona de equilíbrio. Aí você vê a Associação de Diabetes dos Estados Unidos, que recomenda o paciente comer um pouco menos de carboidrato, por isso que ele já é um pouquinho maior. Pirâmide alimentar americana e brasileira são praticamente idênticas, não existe muita diferença entre elas. O solo brasileiro e o solo norte-americano produzem produtos muito similares, com exceção que lá se tem mais opções de produtos de clima temperado do que no Brasil. Mas tirando isso, a gente tem uma grande produção de milho, assim como eles têm, de soja e por aí vai. E pasmem, uma barra de chocolate Hershey com amêndoas, aquela barra de chocolate com amêndoas, tem a mesma proporção de proteínas, carboidratos e ácido graxo daquilo preconizado como saudável ideal para o brasileiro consumir na pirâmide alimentar. Gera as mesmas respostas hormonais.
Ou seja, comer daquela forma na pirâmide alimentar como recomendado é a mesma coisa que comer chocolate com amêndoas o dia inteiro. E aí, será que é certo isso? Por isso que a gente sempre tem que pensar, quando a gente fala em alimentação, a gente fala inclusive em exercício físico, a gente não tem que pensar em quantidade ou intensidade somente, a gente tem que pensar nas respostas que o teu corpo gera quando você está estimulando através da alimentação, do exercício, quais hormônios você está estimulando com aquilo. Se a gente fizesse o contrário, a gente viu que a insulina em excesso faz a gente engordar. E se eu inverter? Já ouviram falar das famosas dietas de proteína, né? Sim, top de comer o quanto você quiser de proteína e corta carboidratos, e aí você vai conseguir perder peso. É verdade? É verdade, funciona. Por que funciona? Por um simples motivo. A proteína estimula o hormônio chamado de glucagon. E o glucagon, ele estimula a queima de gordura corporal. Ele é um hormônio de mobilização de reservas energéticas. Então, além de ele liberar a glicose do fígado, ele libera do seu reserva de estoque, aquilo que está estocado no teu tecido adiposo, principalmente na região do seu tronco, nas costas e na barriga, é onde ele mais mobiliza gordura para queima. Onde é que eu compro isso para injetar? Né? É isso que a gente pensa pela primeira vez. Você consegue estimular isso simplesmente consumindo proteínas. Por que nesse tipo de dieta fala para se cortar carboidrato? Para você ter certeza que você não vai estimular a insulina em quantidade suficiente. Você vai ficar bem baixinho, consequentemente você vai deixar o teu glucagon muito alto e você vai ter garantia que você vai queimar gordura. Realmente funciona. Só que não é saudável, porque da mesma maneira você está gerando um desequilíbrio hormonal. Vamos ver como é que isso funciona lá com o nosso amiguinho que está gordinho e querendo perder alguns quilinhos. Ele está com o fígado dele repleto de glicose, ele vem de uma dieta rica em carboidrato. Ele falou, daqui para frente vou fazer uma dieta do cão, né? A dieta do cão, né? Para perder peso. E aí, ele começa a consumir uma grande quantidade de proteína e corta todos os carboidratos da dieta dele. O que vai acontecer com o glucagon? A proteína é estimulada pelo consumo de glucagon. Então, ela vai começar a estimular uma grande quantidade de glucagon. Esse glucagon vai subir e vai disponibilizar aquela glicose que está no fígado para a corrente sanguínea e o teu cérebro vai começar a devorar aquela glicose. Essa reserva que você tem no fígado dura uma média de 6 a 9 horas. Ou seja, você consegue repor glicose para sua corrente sanguínea durante cerca de 6 a 9 horas. E depois desse período, seu cérebro continua precisando de glicose? Continua. Só que você não consome mais glicose, você cortou o carboidrato, e o fígado não tem mais glicose dentro dele. E aí? O cérebro para de funcionar e você morre? Não acontece. Já fizeram, provavelmente, algumas pessoas aqui já devem ter feito dieta, ninguém morreu, né? E algumas pessoas conhecem pessoas que fizeram também não morreram. Mas o que acontece? O cérebro vai entrar em um estresse muito grande. É por isso que quando isso acontece, a pessoa começa a ficar extremamente irritada. Ela começa a ficar extremamente estressada, extremamente irritada, ela não consegue se concentrar para fazer as atividades dela, começa a ter falta de energia durante o dia e, ainda assim, o cérebro precisa consumir glicose, senão ele vai a óbito. E o teu corpo, como você está firme no propósito, você não vai comer carboidrato, ele tem que tirar esse carboidrato, essa glicose de algum lugar. Aí você tem uma glândula acima dos seus rins, chamadas de suprarrenais, ou seja, acima dos rins, também chamada popularmente de glândula adrenal, que é a que produz, por exemplo, adrenalina. E essa glândula, nessa situação, ela produz um hormônio chamado de cortisol. O cortisol é um hormônio do... Na verdade, é o contrário. O cortisol é um hormônio anti-estresse. A gente aprende que o cortisol é um hormônio do estresse porque ele sobe na sua corrente sanguínea em momentos que o seu corpo está sofrendo estresse. Mas a função do cortisol é combater o estresse do seu corpo. Então, o que o cortisol faz? Ele vai lá na proteína muscular, no colágeno da sua pele, destrói essa proteína para converter em glicose. Para dar energia para o teu cérebro funcionar. Então, você continua perdendo peso, só que agora você está perdendo, além de gordura, também massa muscular, colágeno na pele, ou seja, você vai ficando com os braços finos, as pernas finas, e a gordura abdominal vai começando a ter dificuldade de ser queimada. Porque o cortisol impede a queima de gordura na região de tronco, simplesmente porque ele facilita o acúmulo de gordura na região do seu tronco. Alguém que já tomou corticoide alguma vez por uso prolongado? O que acontece com você depois de um tempo? Incha feito balão, né? Por causa disso. Incha principalmente nessa região do tronco. Pescoço e tronco, você fica com bastante inchaço,
Bastante gordura acumulada, porque o corticoide é um tipo, na verdade o cortisol é um tipo de corticoide, e ele tem esse efeito anti-inflamatório e faz com que você acumule bastante gordura nessas regiões. Então, é uma dieta que funciona para perda de peso, mas não é uma dieta que funciona para emagrecimento saudável, sem definhar, sem perder massa magra. Tá? Então, quando você tem uma dieta rica em proteína e pobre em carboidrato, você vai ter esse efeito. Você vai gerar hipoglicemia para o teu cérebro, teu corpo vai produzir cortisol, e você vai começar a ter perda de massa muscular, perda de colágeno na pele, baixa imunidade, baixa concentração mental. Receita para envelhecer mais rápido e ficar, né, com baixa concentração mental. Uma péssima ideia isso daqui. Isso aqui é um estudo. Com certeza isso não é saudável. Né? Isso daqui é um estudo publicado em 2012, mostrando que em poucas horas, numa dieta exclusiva de proteína, as pessoas passam a ter aumento de 18% do nível de cortisol sanguíneo. Isso é muito significativo, principalmente porque o nosso cortisol ele só sobe em grande quantidade por volta entre 8 e 9 horas da manhã, depois ele decai até as 18 horas e passa a se elevar de novo só no dia seguinte. E essas alterações se tornam crônicas. O dia inteiro você fica com 20% a mais do seu cortisol alterado. Os seus níveis de hormônios da tireoide, principalmente o T3, que é o hormônio mais ativo na queima de gordura do seu corpo, que atua queimando gordura nessa região do tronco, ele decai 12%. Porque quem endeodiza o cortisol, quem endeodiza o hormônio T4 é justamente o hormônio cortisol. Então, como que a gente emagrece sem definhar? Se a gente mantiver o equilíbrio entre glucagon e insulina, que é aquilo que a gente está defendendo desde o início da palestra, o glucagon vai queimar gordura? Vai, porque ele está sendo estimulado. Mas eu não deixo ele ser estimulado em quantidades nem maiores nem menores do que a insulina. Dessa maneira eu consigo ter um nível de glicose na corrente sanguínea normal para o meu cérebro. Se o nível de glicose para o cérebro está normal, eu vou ter que levar meu cortisol no sangue? Não. Meu cortisol fica normal na corrente sanguínea e, consequentemente, com isso eu não perco massa magra. Por isso que por isso que a gente chama de zonidade. Zonidade vem do conceito de manter os hormônios sempre dentro de uma zona de equilíbrio, nunca em excesso nem deficiência. É lógico que aqui a gente deu exemplo apenas de 2 hormônios, a insulina e glucagon, mas são dezenas e dezenas de hormônios que sofrem essa interferência diária todas as vezes que você combina proteínas, carboidratos e ácidos graxos na sua dieta. Se você tiver uma alimentação rica em carboidratos, pobres em proteína, você vai ficar com insulina em excesso, glucagon insuficiente e vai ter uma facilidade maior para acumular gordura corporal. Além disso, você vai desequilibrar diversos outros grupos hormonais, a gente vai dar exemplo de alguns deles um pouco mais à frente. Se você faz o inverso, muita proteína, a insulina fica insuficiente, seu glucagon em excesso, isso aumenta o cortisol, que pode levar à perda de massa magra. Por isso que a gente tem que manter dentro de uma zona, sempre em equilíbrio, o consumo de proteínas e carboidratos. Eu sei que muita gente pode estar se perguntando, mas e o ácido graxo, que até agora você não falou, né? Ácidos graxos eles são responsáveis por estimular hormônios muito específicos, chamados de prostaglandinas. Esses hormônios trabalham em todo o nosso sistema inflamatório e anti-inflamatório do corpo. Apesar de ter uma importância fantástica para o nosso organismo, a gente não tem o tempo para abordar esse assunto. Então a gente tem uma outra palestra que chama Nutrição Anti-Inflamatória, uma palestra também realizada aqui no teatro. A gente fez ela no mês passado e deve ser realizada talvez daqui uns 4 meses novamente. Eu convido a todos, depois que quiserem vir entender um pouco mais de como os ácidos graxos interferem nesses hormônios do processo inflamatório do corpo, a participarem da palestra. Hoje a gente vai abordar mais a proteína e o carboidrato mesmo, ok? É lógico que respostas hormonais, ela vai muito além de simplesmente emagrecer. A gente usa o exemplo do emagrecimento porque ele é mais fácil de se visualizar como que os hormônios diretamente afetam a sua saúde. Mas isso daqui é um gráfico da Organização Mundial de Saúde muito antigo que modificou-se muito pouco. Isso aqui é um gráfico de 2004, se não me engano, e ele mostrava o seguinte, que ao longo da sua vida, os fatores que aumentam os seus riscos para a doença, ou que fazem com que você desenvolva uma melhoria da sua saúde, eles estão agrupados aqui. 53% da sua saúde é determinada pelo seu estilo de vida. Antes desse estudo ser publicado, acreditava que quase 70% da nossa saúde tinha interferência diretamente pela nossa genética. Quando foi mapeado o genoma humano, a gente começou a ver que a genética tem um peso importante, 18%, mas que não era tão importante quanto a gente imaginava. Ou seja, você pode ter uma genética ruim, uma genética desfavorável, que ainda assim, se você tiver um bom estilo de vida, você vai conseguir manter essa sua genética silenciada.
Isso é chamado de epigenética. A sua genética ela é imutável. Você nasce com ela e vai morrer com a mesma genética. Porém, os genes seus podem ser ligados ou desligados de acordo com o que você tem no seu estilo de vida. Então, tem formas de se alimentar que vão ativar genes ruins e vão aumentar o seu risco para desenvolver certas doenças, e tem outros tipos de alimentos que vão silenciar esses genes. Isso é um estudo gigantesco da área agora, não só da nutrição, mas da área da medicina como um todo, chamado de epigenética. Como que os fatores de vida, como o estresse, o exercício físico, interferem diretamente na nossa genética, né? na forma como nossos genes se expressam, a expressão dos nossos genes. Né? E o engraçado é que estilo de vida, em grego, significa dieta. O radical da palavra diete, em grego, significa estilo de vida. Então, dieta tem que ser algo, já falava Hipócrates, né? Faça do seu alimento o seu mais poderoso medicamento. Né? A dieta, ela tem que fazer parte, ela tem que ser o nosso estilo de vida. Não adianta eu vou fazer uma dieta para entrar no vestido da festa daqui 2 semanas. Você até pode fazer isso. Porém, em termos de médio e longo prazo, a gente tem que pensar como que a gente está cuidando do nosso organismo. Em que taxa o meu organismo está envelhecendo ou está rejuvenescendo, dependendo da maneira como eu lido com ele, como eu cuido dele com a alimentação e exercício que eu tenho no meu dia a dia. Então, a dieta, para ser para a vida toda, não pode ser uma coisa de outro planeta. Ela tem que ser uma coisa do nosso dia a dia. Lembra que eu contei no início que a gente começou a adotar essa dieta com pacientes lá na UNB? Vou contar um pouquinho da minha experiência de como foi isso. Eu não sou nutricionista, não sou profissional diretamente da área de saúde, né? Eu fui me especializar depois na área de nutrição. Naquela época a gente tinha uma equipe de nutrição no laboratório e a gente eu comecei a supervisionar a equipe e orientar a equipe de como elas deveriam prescrever a dieta para os pacientes. Uma questão de cálculos, de proporções, e eu era da área de tecnologia, então a gente desenvolveu softwares para se fazer esses cálculos, era uma coisa até simples para os nutricionistas empregarem. E a gente tinha uma característica que era terrível, porque dos quase 700 pacientes que a gente atendeu em um ano, mais de 600 desistiam da dieta em menos de 6 semanas. Então aquilo é extremamente deprimente, porque você estuda uma coisa que é apaixonante, que você vê o potencial que aquilo tem para interferir na vida da pessoa e o índice de desistência era altíssimo. E aquilo me inculcou bastante, eu comecei a pesquisar por que aquilo acontecia, eu descobri que não era um problema da dieta que a gente estava aplicando com os pacientes, o problema era com os pacientes em si. Existem pesquisas no mundo inteiro publicadas que mostram que 95% das pessoas que iniciam uma dieta desistem antes de 6 semanas. Então eu falei, ótimo, pelo menos não é um problema específico com a gente. Mas ainda assim isso é muito deprimente, porque você como pesquisador trabalhar com um número tão baixo é extremamente desanimador. E a gente começou a tentar entender por que isso estava acontecendo. E foi ali que a gente começou a ligar para os pacientes que tinham desistido para entender. Eu até gostei, estava me sentindo melhor, só que eu estava com a saudade de comer as coisas que eu tinha hábito e voltei a comer tudo errado de novo. Falei, ok, alguma coisa está errada aí, porque eu continuo comendo as coisas que eu gosto. Mas por que esse paciente não está comendo? Né? Eu falei, mas me dá um exemplo. Porque lá, né? Aí o que acontecia que eu fui descobrir? O paciente chegava lá para a equipe de nutrição e falava assim, meu café da manhã eu gosto de tomar leite com café e comer pão com margarina. Eu me lembro até hoje, eu dou esse exemplo até hoje, porque eu me lembro claramente do paciente dizendo isso para mim no telefone. Ele gostava de tomar leite com café e comer pão com margarina, porque desde criança ele fazia isso a vida inteira dele. E a nutricionista olhou para ele e falou assim, que legal, mas daqui para frente você esquece esse café da manhã. Daqui para frente seu café da manhã é um copo de iogurte natural, com 25 mirtilos, 6 pistaches, uma colher de sopa de colágeno hidrolisado. E o cliente fazia aquilo. Porém, com 6 semanas, ele estava desesperado para tomar leite com café e comer pão com margarina. Ele abandonava a dieta e voltava a comer tudo errado. Soa familiar isso para alguém aqui? Normalmente é assim, né? Eu falei, ok, alguma coisa está errada. A gente precisa modificar a forma como o cliente adota a dieta dele. A gente sentou com a equipe de nutrição e falou, olha, não está funcionando desse jeito. O cliente não está conseguindo seguir os cardápios que estão passando. A gente precisa ensinar eles a montarem o próprio cardápio deles. Aí nessa hora, né, eu fui escrachado. Né? A gente passa 5 anos na universidade, faz pós-graduação e etc. para você agora querer a gente ensinar para o cliente em algumas consultas como que ele vai montar o cardápio dele. Isso é impossível de fazer. Eu falei, olha, o
O que interessa para mim é que 95% não é um número eficaz. O trabalho não está sendo executado como deveria. Se o paciente não está conseguindo fazer alguma coisa no método que vocês estão aplicando, não está funcionando, a gente precisa testar outro método. Aí foi aquela briga, a gente infelizmente teve que dispensar elas e contratamos algumas outras nutricionistas com a mente um pouco mais moldável e aberta. E começamos a trabalhar com elas, e aí a gente começou a desenvolver um método. E eu falei o seguinte: se a gente conseguisse trabalhar de maneira que o cliente montasse o próprio cardápio dele, começamos a fazer isso e etc. E elas se empolgaram bastante. Ok, vamos então dividir, vamos ensinar para os clientes quais alimentos são proteínas, quais são carboidratos, quais são ácidos graxos, e a gente ensina eles a fazer essa combinação. Ele vai na tabela e escolhe qual alimento ele quer comer. Eu falei, ótimo, agora vai funcionar, porque é assim que eu sempre fiz. E aí a gente começou a aplicar esse novo método e a gente descobriu que em menos de 2 semanas as pessoas estavam desistindo. Ou seja, eu consegui piorar a estatística que já era ruim. Né? Eu falei, ok, o que eu fiz de errado dessa vez? E o que eu descobri é que as pessoas realmente não conseguiam fazer essa modificação de hábito toda de uma vez só. E aí foi onde eu pensei, ok, e se a gente modificar isso aos poucos? E aí foi onde a gente começou a fazer modificações graduais. Em vez de mudar tudo de noite para o dia, a gente ensinava eles mudarem só os lanchinhos nos intervalos, depois ele mudava o café da manhã, ele ia fazendo isso de forma gradual. Então ele ia aprendendo a montar a dieta dele. Quando ele viu ao final de um mês, ele tinha conseguido modificar toda a dieta dele, basicamente comendo as mesmas coisas que ele tinha hábito, fazendo pequenas trocas em algumas coisas, mas equilibrando na proporção correta aquilo que ele tinha hábito. E aquilo o paciente olhava para a dieta e falava, ok, isso aqui eu consigo seguir para a minha vida toda. E hoje a gente reverteu esse número, hoje a gente tem um índice menor de 5% de desistência em 6 meses de acompanhamento que a gente tem com o paciente. É uma mudança muito expressiva. Pesquisas publicadas sobre, isso é chamado de adesão à dieta, quando uma pessoa consegue manter-se por muito tempo. Pesquisas publicadas de adesão à dieta, quando são muito boas, mostram um índice de aproveitamento de cerca de 70% em coisa de 8 semanas. E depois disso, a maior parte das pessoas começa a desistir. Então, 6 meses com 5% de desistência eu considero um número bastante significativo. E foi ali que a gente começou a entender que se dieta não tivesse alguns princípios básicos, e cada vez eu descubro princípios novos, mas existem 3 básicos, são os pilares que toda dieta, se ela não tiver qualquer um desses 3 princípios, ela é um banquinho sem as 3 pernas. A pessoa vai cair e ela não vai conseguir seguir aquilo por muito tempo. A primeira coisa é que o apetite tem que ser controlado. Se a pessoa ela sente fome quando ela come, ela não vai conseguir manter aquela dieta por muito tempo. Nesse aspecto eu estava tranquilo, por um motivo muito simples. Aqui está a regulação de todo o seu apetite. Ela acontece no todo o trato digestório seu. Ali você tem o seu estômago, dali passa para o duodeno, onde você vai começar a ter a absorção dos alimentos, é o início do intestino. Logo depois vem o jejum, que é essa continuação do duodeno. Aí vai ter todo esse intestino delgado. No final do intestino delgado, que vai entrar naquele intestino grosso, você tem o que é chamado de íleo. Por que isso daí é importante vocês entenderem? Essa parte inicial do intestino, do duodeno e do jejuno, produz um hormônio chamado de grelina. Esse hormônio aumenta o seu apetite. O íleo, que é essa parte final do seu intestino, aumenta a sua saciedade através desse hormônio chamado de peptídeo YY. Ou seja, a regulação do seu apetite depende do equilíbrio entre peptídeo YY e grelina. Só que tem um detalhe, os carboidratos são grandes estimuladores de grelina. As proteínas são grandes estimuladoras de peptídeo YY. Lembra que é uma antagonia. Grelina é um hormônio de grupo B, peptídeo YY é um hormônio de grupo A. Você decidiu fazer dieta. Aí você chegou às 10 horas da manhã e resolveu que você vai comer uma maçã. Porque você está de dieta e não vai comer mais coxinha com Coca-Cola nesse horário. Né? Você come a maçã é rica em quê? Carboidrato. Você chega na hora do almoço querendo comer o prato junto de tanta fome que você vai estar. Sim, não que a maçã seja ruim, é um ótimo alimento. Porém, como você só comeu carboidrato, você só vai estimular grelina, isso vai aumentar o seu apetite. Aí você chega na hora do almoço e fala, não, hoje eu não estou me aguentando, eu vou me matar de comer, depois eu volto para a dieta normal. Aí você come uma pratada de macarrão, não come mais nada, só macarronada. Quanto tempo depois você tem fome? 1h30, 2 horas? Exatamente. Você pensa, a quantidade de carboidrato que tem naquela pratada ou 2 de macarrão que você comeu, deveria te sustentar em termos de energia pelos próximos 2 ou 3 dias. Mas com 1h30 teu corpo está te falando para comer de novo. Simplesmente porque você gerou uma resposta hormonal desequilibrada. Você só estimulou com isso
grelina. Vocês já ouviram falar de uma cirurgia de bypass intestinal, onde a pessoa ela desvia o seu intestino? O que eles fazem é retirar essa parte aqui do jejum para o lado e ligar o seu ilho diretamente no seu duodeno, faz um Y com o seu intestino. Isso faz com que a pessoa ela coma e pouquíssimo tempo depois atinge o ilho e isso aumenta a produção de peptídeo YY. Isso é simplesmente o que é chamado de cirurgia de bypass intestinal. E você pode fazer cirurgia de bypass intestinal sem intervenção cirúrgica, simplesmente equilibrando o quê? Proteínas e carboidratos da sua dieta. Vai numa churrascaria e se entope de comer carne. Quanto tempo depois você vai conseguir comer de novo? A maioria das pessoas vão sair de lá com o cinto desabotoado, falando que não quer comer nunca mais na vida. Né? Simplesmente porque a proteína vai estimular uma grande quantidade de peptídeo YY. Também não é saudável, porque o excesso da proteína vai estimular peptídeo YY em excesso. O certo é você ter o equilíbrio entre proteínas e carboidratos para que você mantenha o apetite equilibrado. Então, nesse sentido, a gente sempre viu que uma das grandes razões da nossa dieta ter uma adesão muito prolongada é que, inclusive, obesos, os pacientes obesos, sempre falam para a gente, em determinada etapa do programa, eu não estou conseguindo comer a quantidade toda de comida que vocês passaram para a gente. E não é muita comida. Só que como os hormônios deles estão o dia inteiro equilibrados, ele chega no momento que ele passa a não ter mais fome. Ele fica com o apetite dele simplesmente o tempo inteiro controlado. Essa que é a grande diferença de você trabalhar com hormônios ou simplesmente contar calorias. Se você equilibra seus hormônios pela dieta, combinando e pensando em que hormônio você vai gerar, você consegue interferir em respostas muito poderosas no seu organismo. O segundo é que tem que gerar saúde e bem-estar. E essa proporção de 40% de carboidratos, baixa carga glicêmica, 30% de proteínas mais, 80% de ácidos graxos, já foi mostrado, inclusive, pela Universidade de Harvard de 2005, como sendo a proporção ideal para qualquer ser humano manter a longevidade, o controle glicêmico, o controle de doenças metabólicas, e inclusive manter o equilíbrio do peso. Então, nesse aspecto, a gente também estava seguro. Nosso problema na época era a conveniência, porque o método que estava sendo aplicado com os pacientes simplesmente não funcionava. Era um método de cardápios fixos. As pessoas normalmente não conseguem seguir um cardápio fixo pelo resto da vida. Por isso que a gente introduziu o hábito de fazer palestras para o cliente. Essas palestras que vocês estão assistindo hoje, a gente faz essa palestra há mais de 10 anos, não só esse tema, né, vários temas de palestra, é justamente com o intuito, começou com o intuito de educar o nosso paciente para ele entender por que ele precisava fazer essa combinação. Porque se você entende o motivo, fica mais fácil de você levar para a vida toda. Não é a única coisa, porque meu sócio é psicólogo, né, e ele eu sempre falava para ele, não, se os pacientes souberem por que eles vão fazer para a vida toda. Ele falou, não vai. Eu falei, vai, eu tenho certeza. Eu falei, depois que eu entendi, eu não quero comer de outra maneira. Eu falei, você é assim, mas não é todo mundo que é assim. Ele falou, as pessoas ainda fumam? Eu falei, tá, eu entendi onde você quer chegar. Se informação mudasse comportamento, ninguém mais fumava. Porque não existe mais dúvida alguma sobre os perigos do fumo. Mas as pessoas continuam fumando apesar de ter reduzido. Então, eu falei, ok, mas 50% do caminho com a informação a gente corrige. Por isso que a gente começou a educar o paciente com palestra e também dentro do consultório, não só passando um cardápio fixo. O paciente ele tem que ser parte ativa da montagem do cardápio dele. Ele tem que entender como ele faz a combinação de proteínas, carboidratos e ácidos graxos. Por isso que a gente usa tabelas como aquela que eu tinha mencionado, onde você vai ter uma lista com alimentos que só tem proteínas, uma outra lista com alimentos que só tem carboidratos, uma outra lista com alimentos que só tem ácidos graxos. Na combinação desses três grupos, se a gente falar que você tem que comer um PCA às 10 horas da manhã, significa que você tem que comer uma porção da proteína, uma do carboidrato e uma do ácido graxo. Se forem 2 PCAs, 2 porções de cada. Qual alimento vai ser? O alimento que você escolher. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu faço, todo mundo acha horrível, mas eu acho deliciosa. Tá? E se vocês experimentarem e darem chance para a minha receita, eu sou um péssimo mestre cuca. Tá? Eu sou uma pessoa pragmática, eu sou péssimo mestre cuca. Para terem receitas gostosas, converse com os nossos nutricionistas, porque eu não sou a pessoa indicada. Mas eu tenho certeza que se vocês experimentarem, vocês vão gostar. Vocês pegam ali na tabela da proteína, 2 fatias de peito de peru. No carboidrato, você pega metade de uma pera Williams, de preferência aquela com a casquinha rosada e bem durinha. E no ácido graxo, você pega 3 azeitonas. Peito de peru, pera e azeitona. Esse cara é maluco, com toda certeza. Eu garanto para vocês que fica delicioso. Você corta essas fatias de peito de peru em fatias fininhas, corta a pera em cubinhos, enrola a fatia de peito de peru nele e espeta um pedacinho da azeitona preta nela e vira vários canapézinhos que fica divino para consumir. Eu garanto para vocês experimentem. Né?
É um exemplo. Vocês podem usar diversos exemplos, é para isso que existe a equipe clínica de nutrição, para dar sempre as soluções mais viáveis e, lógico, saudáveis para o paciente. Né? E aqui é outra parte da praticidade que é muito importante. O paciente ele tem que modificar o hábito dele aos poucos. Não adianta a gente começar a adotar essa tabela em todas as refeições dele, porque o paciente surta, ele não consegue fazer esse hábito modificado de uma vez para a noite, do dia para a noite. Por isso que a gente começou, o café da manhã, almoço, jantar do paciente fica livre, e os lanchinhos, os intervalos, a gente tem esse perfeito equilíbrio de proteínas, carboidratos e gráficos utilizando a tabela. Depois de uma semana o paciente voltava e ele ia modificar só o café da manhã dele. Depois de 2 semanas voltava, ia modificar o almoço, então gradualmente ele ia fazendo essa modificação. E a gente via que em coisa de 2 meses o paciente já estava dominando tranquilamente a dieta e conseguia levar isso para a vida toda. Eu tenho o orgulho, o prazer de acompanhar clientes, de ver a evolução de pacientes nossos que estão conosco há mais de 10 anos. Eu tenho uma senhora de 72 anos, perdeu 82 quilos com a gente. Ela fez a dieta com a gente em 2004 e ela perdeu 82 quilos. Eu não conseguia nem mais caminhar, andava de cadeira de rodas. Né? E ela demorou mais ou menos quase 2 anos para perder esses 82 quilos e até hoje ela mantém a dieta perfeitamente equilibrada. E dizem que a gente não ensina truque novo para cachorro velho. Né? Mas é aquela coisa, se você tiver um método certo, a pessoa em qualquer idade ela consegue aprender a modificar essa combinação, que é simplesmente comer o que ela está habituada, mas aprendendo a combinar esses itens na proporção correta. Será que funciona no mundo real? Aqui é o que eu tinha comentado em 2005, a Universidade de Harvard, que chancelou a nossa dieta, a dieta do Zone Diet, mostrando que era uma dieta perfeita, essa combinação de 40-30-30, que tinha sido proposta 10 anos antes pelo Dr. Barry Sears, era a melhor dieta para se controlar peso, para se manter o equilíbrio de doenças metabólicas, como é o quadro de diabetes. Joslin é o maior instituto de pesquisa de diabetes do planeta ligado à Universidade de Harvard. Então, uma chancela como essa é algo bastante notável. Né? Jennifer Aniston, que quando ela foi entrevistada em 99, é aquela coisa de qual a dieta que o astro da vez agora está seguindo. Na época, ela estava muito famosa por aqueles Friends, né? E ela era considerada uma mulher muito bonita, né, e tudo, e perguntaram para ela, que dieta que você segue? Né? E ele falou, eu sigo a dieta da Zone Diet já há alguns anos. Mas você já é magra, por que você quer fazer essa dieta? Essa dieta não é para emagrecer? Ele falou, não. A dieta da Zone Diet não é uma dieta de emagrecimento. Emagrecimento é uma consequência para as pessoas que estão em excesso. Quando você equilibra seus hormônios, você vai emagrecer como consequência. Mas para quem está saudável, é uma dieta para manter seus hormônios em equilíbrio. De preferência, você quer fazer isso para a sua vida toda, para que você envelheça mais lentamente, para que você tenha uma melhoria da sua saúde como um todo. E ela falou, meu objetivo principal é envelhecer mais lentamente. E 15 anos depois, parece que ela está conseguindo o objetivo dela inicial. Né? O interessante é que esse ano, agora em 2016, ela foi eleita a mulher mais bonita do mundo. Né? Então, é um título a mais aí para endossar como que uma dieta perfeitamente equilibrada pode manter a pessoa muito mais jovial por mais tempo. Aqui são vários artistas de Hollywood que são seguidores da Zone Diet, vou passar isso aqui mais rápido. Atletas, Carlos Tevez perdeu 7 quilos conosco. Esse aqui é um cliente nosso aqui de Brasília, alguns de vocês devem conhecer ele da política, ele foi governador de Brasília quando a Arruda caiu, foi por poucas semanas, foi governador interino, que é o Wilson Lima. Ele chegou para a gente com um quadro de obesidade, quase 60 quilos acima do peso normal dele, e com um quadro de esteatose hepática, que é gordura acumulada no fígado, uma doença hepática causada por um processo inflamatório crônico do fígado, que se evoluísse mais um pouco, ele se tornava cirrótico e ia ter que fazer transplante de fígado. Então, para vocês terem noção do quadro que ele se encontrava. Ele foi no plano de saúde dele para pedir autorização para fazer cirurgia bariátrica, ele teve um infarto, o médico disse que ele não sobreviveria ao segundo infarto, então ele estava desesperado para emagrecer o quanto antes. E lá, a pessoa que foi receber no plano de saúde falou, assisti uma palestra do maluco, e ele disse que você não precisa fazer cirurgia bariátrica. Ele tinha vindo assistir uma palestra nossa aqui, e ele foi nos procurar lá. E esse daqui é o resultado dele 1 ano e 6 meses depois, né? Sem precisar fazer nenhuma cirurgia e sem nenhuma pelanca em excesso, lógico. A gente tem uma flacidez natural da idade, que ele já tinha inclusive antes de iniciar a dieta, mas vocês veem, essa aqui foi uma foto que ele tirou para o Correio Brasiliense, né, que foram entrevistar ele, o título da matéria é Wilson Lima pela metade. Né? Aí eu falei, ele me ligou e falou, Leandro, você permite eu usar seu nome na matéria, usar o nome da Zone Diet, etc? Eu falei, olha, poder você pode, mas eu acho muito difícil que o Correio Brasiliense vai querer divulgar alguma coisa assim, porque eles não fazem esse tipo de propaganda. Né? Mas a única coisa que eu te peço faça sua foto com uma camisa de manga polo. Essa foto foi por minha causa.
falei para ele, usa a manga polo, porque se você utilizar até o braço, essas camisas que vão até o braço, vão achar que você fez cirurgia bariátrica, porque normalmente eles tiram foto assim para esconder as cicatrizes no braço que ficam, para esconder aquelas pelancas que ficam das cirurgias plásticas feitas depois. E aí ele tirou a foto lá de camisa polo. É uma pessoa que até hoje, isso já tem alguns anos, até hoje mantém um peso, está super saudável, né? E é uma pessoa bastante entusiasmada com o nosso trabalho. Isso aqui foi um recorde mundial. Ele entrou no Guinness Book 2 vezes, a primeira como o homem mais gordo do mundo. Ele é mexicano, da cidade de Guadalajara. Ele chegou em 2006 com um peso de 560 quilos. Foi considerado o homem mais pesado do mundo, né? É um quadro que é anormal aquilo que a gente conhece, mas a gente está vendo cada vez mais frequentemente pessoas atingindo pesos chamados de superobesidade, né? Obesidade supermórbida. E na época ele foi à Rede Nacional Mexicana pedir ajuda, porque ele já tinha feito várias coisas, cirurgias, e nada estava resolvendo para ele. E aí a doutora Silvia Orozco, que é a presidente da Zona Diet no México, e o Dr. Barry Sears, procuraram ele e falaram, a gente pode te ajudar, somente com alimentação, não vai envolver nem medicação, nem cirurgias, e explicaram o método para ele, e de todas as pessoas que procuraram ele, o que ele escolheu fazer foi a dieta da Zona Diet. Existem documentários na Discovery, no National Geographic, vocês podem procurar no YouTube, que fala sobre toda essa trajetória. Existem 3 documentários diferentes sobre a vida do Manuel Uribe, né? E ele entrou no Guinness Book 2 vezes, uma como o homem mais pesado do mundo e a segunda vez como o homem que mais perdeu peso no mundo, chegando a uma marca de quase 300 quilos de peso perdido. Em 2014, ele foi fazer uma cirurgia. Eu vou voltar ao slide aqui rapidamente. Vocês estão vendo essas bolas grandes nas pernas dele aqui, que está bem em evidência na foto? Isso daí não é gordura, simplesmente. Isso daqui são tumores que ele tinha na perna. Tá? Isso é chamado de linfodema, é um tumor extremamente agressivo. E quando chegou em 2014, a única coisa que impedia ele de caminhar eram esses tumores, porque ele não conseguia fechar as pernas para conseguir ter sustentação e começar a caminhar. Então, como ele já tinha perdido bastante peso, os médicos indicaram, ok, agora está na hora da gente fazer a cirurgia de remoção desses tumores. Ele retirou 120 quilos de tumor do corpo dele. Então, você soma os 300 quilos, dá 420 quilos perdidos dos 560 que tinha. Ou seja, ele vai voltar praticamente a um peso normal. Porém, a cirurgia foi muito agressiva. Vocês imaginam que você tirar 120 quilos de tecido do teu corpo e ele veio a óbito em decorrência de complicações da cirurgia. Mas foi um paciente que mostrou para o mundo inteiro que é possível perder uma grande quantidade de peso, inclusive em casos de obesos supermórbidos, sem você ter que apelar para a cirurgia, simplesmente mudando o teu hábito alimentar. E é lógico que você não precisa nem falar que esse paciente não conseguia fazer exercício físico, né? Ele não conseguia levantar da cama, ele passou quase 10 anos da vida dele em cima de uma cama sem conseguir caminhar. Essa aqui é uma paciente muito querida, que acabou se tornando uma grande amiga minha, Daniela. A mãe dela, inclusive, está aqui na plateia hoje. E é uma paciente que nos procurou em 2014 com um quadro crônico de inflamação do endométrio dela, um quadro chamado de endometriose. E ela, quando nos procurou, ela relatou que sofria há muitos anos já dessa dor crônica, de cólicas crônicas, e essa endometriose já é um processo inflamatório crônico, tinha se expandido para o intestino dela, e ela já não sabia mais o que fazer, porque o intestino dela já estava tão colabado que ela não conseguia mais defecar sem utilizar laxantes, para que ela não estivesse sentindo dor ao defecar. E eu me lembro muito bem do caso dela, quando ela começou, ela estava com uma cirurgia marcada por 3 meses, onde ela ia retirar uma parte significativa do intestino dela e retirar todo o sistema reprodutor dela, ovários, útero, ia fazer uma cirurgia bem complexa. E ela não queria, logicamente, fazer essa cirurgia, estava com medo, mas estava já com a cirurgia agendada para daqui 3 meses, ainda fazer os pré-operatórios. E ela, na época, a gente conversou com ela e falou, olha, difícil a gente dizer que nesse período tão curto a gente vai conseguir reverter o seu quadro, porque esse é um processo crônico de muitos anos. Mas uma coisa a gente garante, a gente vai melhorar muito a sua qualidade de vida até lá. As dores suas vão diminuir, a gente consegue equilibrar hormônios que controlam essa dor, e a tendência é que a dieta melhore muito esse quadro inflamatório e talvez até amenize esse processo inflamatório que você tem no teu corpo a ponto de você não precisar fazer cirurgia. E é lógico que quando uma pessoa está num ponto dessa, ela é extremamente disciplinada. E isso eu não posso falar, nem o pio dela, ela foi extremamente disciplinada durante esse período. E 3 meses depois, quando ela foi começar a fazer os exames pré-operatórios da cirurgia, os médicos olharam e falaram, olha, não justifica a gente fazer mais cirurgia, porque você está se sentindo muito bem, o processo inflamatório regrediu de forma bem expressiva, ainda está presente,
mas se você está tendo boa qualidade de vida, não está sofrendo tanto, a gente pode postergar essa cirurgia, vamos reavaliar isso daí. E esse negócio de reavaliar, ele está até hoje num estilo de vida completamente diferente, sem sofrer mais de dores diárias, com o útero e o intestino intactos, preservados, sem precisar ter apelado para a cirurgia, ter que colocar bolsa colostômica. Imagina o estilo de vida que ele ia ter depois disso, uma pessoa tão bonita e nova assim, né? Então, é uma pessoa que tem um resultado bastante significativo, como eu falei, que vai muito além de simplesmente emagrecer. A mãe dela nos procurou pouco tempo depois, diagnosticada com quadro de Parkinson, não sabia, ainda era um pouco incerto, estava no processo diagnosticado, mas com uma possibilidade de estar com Parkinson há pelo menos 2 anos, né, desde 2012. Ela tinha um quadro de tremor essencial e eu me lembro que até hoje, da primeira vez que ela veio, ela falava assim: a coisa que mais me entristece é eu não conseguir mais escrever meus poemas, né? Ela, além de palestrante, é uma excelente poeta. Então ela falou isso: eu fico muito triste de não poder mais redigir meus poemas, porque ela tremia muito, ela tinha muita dificuldade para escrever. E é lógico que Parkinson é uma doença ainda sem cura, considerada sem cura, porém, a gente sabe que existem certas formas de você, através da dieta, aumentar a produção de dopamina cerebral. Existem diversos alimentos, em especial óleo de peixe em alta concentração, que aumenta a resposta de dopamina. E o Parkinson ele é causado por déficit de dopamina na sinapse neuronal. Então a gente propôs para ela uma dieta radical em certo aspecto, que estimulasse bastante dopamina para ela, para que a gente visse essa resposta acontecer. E essa cliente foi extremamente disciplinada, porque em 6 meses ela praticamente não viu resposta alguma do tremor essencial dela, o processo continuou, mas como a gente explicou, é um processo que vem de anos, isso pode demorar algum tempo. E depois desses 6 meses o quadro foi melhorando. 1 ano depois que ela tinha iniciado o tratamento com a gente, ela teve o diagnóstico do SARA, que é onde ela estava sendo acompanhada, de estar assintomática do Parkinson. Entenda que o SARA não vai emitir que ela está curada do Parkinson, porque não se entende, não existe até hoje um protocolo para cura de Parkinson. Mas ela estava assintomática, ou seja, ela não tinha mais os tremores essenciais, voltou a dar as palestras dela, né, e voltou a escrever os poemas dela também. Eu tenho um prazer enorme ela estar hoje aqui. Eu me lembro até hoje que a primeira vez que eu fui apresentar o quadro clínico dela, ela estava na plateia, ela ficou revoltada comigo porque eu não falei do resultado de emagrecimento dela. Então, você está aqui, eu coloquei... Oi? Vai fazer 72 anos. Já 72 anos, vocês podem ver uma pessoa linda, né, enxutona, né? E teve esse resultado fenomenal, mas ela ficou muito chateada porque eu não tinha colocado o resultado de emagrecimento dela. Então, para não te chatear mais, está ali descrito, tá? A quantidade de peso e medidas que você perdeu. Aqui alguns outros atletas, LeBron James também acompanhado, Jamie Thompson Dara Torres foi medalhista em 3 Olimpíadas, agora a gente está com as Olimpíadas em voga, né? A Jamie Thompson foi campeã olímpica de natação, medalha de ouro em 3 Olimpíadas consecutivas. Isso é um feito inédito no mundo do esporte, porque atleta de natação normalmente consegue competir em medalha de ouro em 2 Olimpíadas consecutivas. 3 é algo inédito, já era uma atleta velha para quando ela competiu a 3ª vez em 2012. Quando você olha para a imagem de um maratonista, é isso que você vê? Normalmente são pessoas esquálidas, né? Eles têm pouca gordura, mas também têm muito pouca massa muscular. Isso acontece porque a alimentação deles faz com que eles não consigam repor aquela destruição que ele tem da massa magra gerada por excesso de cortisol do tipo de exercício. O Dean Karnazes é conhecido como ultramaratonista. Isso significa que maratona para ele é coisa pouca. Se a maratona não tiver menos de 100 km, ele não participa. Então, é uma pessoa que participa de maratonas extremamente extenuantes. Às vezes passa um dia inteiro correndo, né? E o físico dele fala por si. Como que você consegue manter o físico se você tiver uma alimentação? É um dos atletas mais antigos da Zondage, há mais de 20 anos ele segue a nossa dieta. E a equipe Garmin Cervelo, em 2011, foi consagrada campeã. Ela foi a primeira equipe no mundo a se propor mensalmente a fazer exames antidoping para mostrar que era possível ganhar um Tour de France sem precisar se dopar. Isso aconteceu principalmente porque o Lance Armstrong perdeu os 7 títulos dele do Tour de France porque descobriu que ele fazia doping e obrigava a equipe dele inteira a se dopar também, né? Então, a Garmin Cervelo, que a equipe inteira é acompanhada pela dieta do Zondage, com o uso inclusive de produtos específicos para atletas nossos,
eles conseguiram ter esse resultado e se consagrar campeões sem nenhum tipo de doping, mostrando isso durante um ano antes da competição. Eles fizeram um exame de doping com regularidade, né? E deixo uma frase aqui para encerrar, já que a gente está falando de exercício físico, estamos em clima de Olimpíada, né? Espero eu que esse ano ainda estamos num clima de muita guerra política, né? Mas espero que a gente consiga se desligar um pouco desse momento político e poder curtir um pouco desse espírito olímpico que infelizmente acontece em períodos tão espaçados, né? E esse daqui é uma das pessoas que foi treinador da equipe brasileira de futebol da década de 70. Ele é mais conhecido no Brasil do que nos Estados Unidos, apesar de ser um cardiologista norte-americano. E todo mundo aqui, quando vai fazer uma corridinha no parque, etc., quando eu tento dar uma corridinha, fala o nome dele sem saber, né? E eu vou fazer um Cooper, né? Bem por causa dele. Kenneth Cooper foi um cardiologista norte-americano que criou esses testes de corrida, onde você utilizava um circuito específico, um tempo específico. Isso foi chamado de teste de Cooper, que é dar essa corridinha leve. Na década de 70, exercício físico era condenado pela medicina. A medicina falava para as pessoas que quem faz exercício físico envelhece mais rápido e morre mais cedo. Ou seja, não faça exercício físico. E o Kenneth Cooper, na época, ele revolucionou o mundo da medicina com isso. Ele falou para as pessoas na década de 70, não, exercício físico faz muito bem para o coração. Coloque um tênis e vai correr. E com isso, a gente começou a ter muitas e muitas pesquisas mostrando que o exercício físico realmente trazia diversos benefícios para a saúde. A história dele tem diversos reveses interessantíssimos que, infelizmente, a gente não tem tempo para contar. Mas eu deixo aqui uma frase, eu gosto sempre de encerrar minhas palestras com a reflexão de um autor que me inspira, e eu tenho vários que me inspiram, e esse daqui é um deles. Ele tem uma frase que eu acho interessantíssima, que a gente sempre está utilizando desculpas para mudar o nosso estilo de vida, né? Ah, não, amanhã eu começo, segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, né? Então, segunda-feira eu começo, essa semana eu vou me esbaldar, né? E a gente sempre vai postergando se cuidar, né? Amanhã eu começo a fazer um exercício físico, mas a gente nunca começa e vai demorando. Eu me incluo nessa situação. Eu preciso voltar a fazer exercício físico, apesar da minha alimentação estar perfeitamente equilibrada. E ele diz o seguinte, que se você ficar postergando, né? Se você ficar arrumando, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia o seu corpo vai te obrigar a arrumar tempo para cuidar de uma doença. E é muito mais gostoso e prazeroso cuidar da sua saúde do que ter que cuidar de uma doença, além de ser mais barato, né? Vou passar, eu espero que a gente tenha atendido as expectativas de vocês essa noite. Vou passar a palavra para a nossa mestre de cerimônias, a Patrícia, e uma boa noite a todos. Agradecer a presença de todos que estiveram aqui essa noite, também agradecer quem assistiu a gente pela internet, pelo Facebook, pelo Periscope. Como eu falei no início e o Leandro falou no decorrer da palestra, nós já fazemos esse tipo de trabalho, essas palestras mensalmente há mais de 10 anos. Este ano, desde o ano passado, nós estamos fazendo aqui no Brasília. Este ano começamos a fazer todas as primeiras terças-feiras do mês, no horário das 19 horas. Então, sintam-se à vontade para comparecer a todas as palestras todos os meses. Para quem quiser conhecer o nosso trabalho mais a fundo, é só marcar uma sessão com a nossa equipe clínica para conhecer, para que a gente explique o método, para que a gente conheça o objetivo de vocês e explique como a gente pode ajudar vocês nos seus objetivos. E é só entrar em contato através do número ou do e-mail que está escrito ali. Também tem os cartões da clínica ao lado de fora do auditório, para quem quiser. Lá também tem o telefone e o e-mail para entrar em contato. Dentro de 5 minutos nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Quem não puder participar, sinta-se à vontade para ir para sua casa. Eu desejo uma boa volta para todos. Quem continuar, dentro de 5 minutos nós iniciaremos. Boa noite.
sessão de perguntas e respostas. Geralmente nós temos a liberação do Brasília Shopping para ficar até as 9h30, mas hoje a gente conseguiu e vamos ficar até as 9h40 para a sessão de perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta, levante a mão. O palestrante irá escolher, repetir a pergunta para que todos ouçam e responder. Vamos lá. Pois não. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela palestra. Obrigado. Eu já li o livro da Dieta Persona, do Percy. Achei ótimo. Então, eu gostaria de saber se você falou, assim, bem firme que os macronutrientes vão influenciar a produção hormonal. Mas e os micronutrientes também não vão estar influenciando? Não. A pergunta dele foi que os macronutrientes interferem na produção hormonal, como foi explicado, e se os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, se eles não interferem na produção de hormônios. Eles são importantes cofatores enzimáticos, mas eles não interferem diretamente na produção de hormônios. Então, eles têm participação em produção de algumas enzimas, e enzimas muitas vezes são responsáveis pela produção de hormônios, mas eles não interferem diretamente em qual hormônio você vai estimular em maior quantidade ou menor quantidade. Isso só quem faz são proteínas, carboidratos e ácidos graxos. Somente os macronutrientes têm essa capacidade. Pelo menos até onde a literatura científica explorou até o momento, é o que a gente conhece, é isso. Né? Respondi a pergunta? Do lado de cá, alguém? Pois não. Obrigado também. Eu fiquei ciente do seu trabalho no Conanac, a Carla Ribeiro te convidou. Ah, ok. Bom, eu não peguei a palestra por inteiro, mas ali em 10, 15 minutos eu já consegui colher informações de alto nível e eu fui buscar o seu trabalho nas redes sociais. E hoje estou aqui. Bom, é basicamente um histórico, rapidamente. Me encontrei aí na palestra porque de 30 de dezembro ao final do mês 4 agora eu emagreci 23 quilos de forma saudável pela primeira vez. Legal. Fazendo justamente colocando assim, o carboidrato em último plano, né? Tá. Então dieta low carb mesmo. Só uma coisa específica em relação ao ácido úrico. O que pode estimular a produção excessiva de ácido úrico quando se já tem uma dieta quase que uma dieta avançada já não é mais uma dieta base quando se tem a inclusão dos 3 macronutrientes, que isso eu já faço. Então, queria saber o que poderia produzir, o ácido úrico, existem alguns fatores que interferem, mas basicamente os dois mais importantes, se sua dieta tiver muita purina na composição, essa purina ela é a principal matéria-prima para fabricar o ácido úrico. Essas purinas são encontradas em alguns tipos específicos de proteínas. Normalmente são as proteínas mais gordas que têm um teor de purina maior, apesar de não ser uma regra. Então, o que você precisa selecionar um pouco melhor é o tipo de proteína que você está utilizando. Para utilizar proteínas que têm baixo teor de purina, a lista é bem grande. Tá? Isso é um fator, mas não significa que se você comer uma dieta rica em purina, necessariamente o teu ácido úrico vai ficar elevado. Isso não é uma regra. Isso é um fator de contribuição, mas não é uma regra. Tá? Assim como tem pessoas que mesmo com a dieta com pouca quantidade de purina, tem um ácido úrico excessivo na corrente sanguínea circulante. E isso acontece por um quadro chamado de resistência insulínica. Tá? Então, provavelmente, por estar... Você falou que perdeu 23 quilos, né? Eu não repeti a pergunta dele, mas só para repetir a pergunta, ele perguntou por que numa dieta, onde eu estou fazendo uma dieta low carb, etc., por que eu tive esse ácido úrico aumentado? Aí, como eu estou falando, quando você estava com esses 23 quilos acima do seu peso, provavelmente você estava num quadro já de resistência insulínica. Tá? Esse quadro de resistência insulínica que faz a gente aumentar o peso de forma bastante expressiva. 23 quilos já é um aumento bastante expressivo. E esse quadro é ocasionado por processos inflamatórios muito específicos no seu fígado e no seu pâncreas. E também alguns quadros no seu tecido adiposo. O que você precisa fazer para rebalancear isso é diminuir a tua resistência insulínica. Você tem que fazer um exame primeiro para ver em que grau ela está. É um exame que você faz uma curva de insulina junto com a sua curva glicêmica. Tá? Você tem que procurar um médico para te prescrever esse exame para que o seu plano de saúde possa cobrir. E, além disso, você tem que modificar a tua dieta a ponto de corrigir isso. Porque o balanço entre proteínas, carboidratos e ácido graxo, ele exige que você tenha um balanço na parte dos ácidos graxos. No caso seu, para controlar processos inflamatórios, você precisa ter um balanço correto entre ômega 6 e ômega 3.
E dependendo da forma como você está se alimentando, pode ser que essa proporção não esteja sendo atingida da forma correta. Talvez você esteja com insuficiência de ômega 3 na sua dieta e excesso de ômega 6 na sua dieta. Então tem que manter uma proporção de 2 gramas para 1. Isso não é muito fácil de você fazer por conta própria sem uma orientação de um profissional. Então é bem provável que se você corrigindo essa tua resistência insulínica e dando uma melhorada no perfil de proteínas que você está ingerindo, o ácido úrico vai baixar bastante. E é lógico, ingerir bastante água, porque o ácido úrico ele é excretado pela urina. Se você não ingerir água o suficiente, ainda mais numa dieta cetótica como você fez, uma dieta low carb, ela é uma dieta que gera um quadro cetogênico. Se você não ingerir água o suficiente, você vai sobrecarregar seus rins, ele não vai conseguir filtrar esse ácido úrico em quantidade suficiente. Então, até que ponto a sua dieta foi 100% saudável, eu não sei te dizer, porque eu não sei exatamente o que você fez. Mas eu consigo aventar essas possibilidades baseadas no teu relato. Tá? Então, imagino que essa seja a solução para resolver esse teu quadro. Tá? Mas teria que fazer uma investigação mais de perto. Olhar exames e tudo direitinho. Ok? Mais alguma pergunta? Pois não. Muito obrigada pela palestra. Eu que agradeço a presença. Eu sempre fiquei muito atenta pensando sobre a comida. Ela é saúde e a doença. Então, eu acho que isso me ajudou um pouco. Eu tenho saúde, eu tenho 74 anos. Mas, ultimamente, eu ando com dores nas articulações. E se eu vou ao médico, eles querem operar, porque é uma degeneração da cartilagem. E a minha pergunta é o seguinte: uma orientação alimentar poderia ajudar a reconstruir ou melhorar esse quadro? Depende. Depende de qual degeneração você está tendo nas suas articulações. A pergunta dela foi a seguinte: eu tenho um quadro que as minhas cartilagens estão sendo degeneradas, eu estou perdendo essa cartilagem, né? Eu sinto dor nas articulações e se a dieta pode reverter esse quadro. E aí é onde eu falo, depende, porque eu tenho que entender primeiro o seu quadro. Né? Então, isso é gerado por quê? Por uma artrite, uma artrose, é uma condropatia, outra qualquer, né? Então tem que investigar o que é em primeiro lugar. Sabendo a causa, a gente sabe se a dieta pode reverter o quadro ou não. Se for um processo inflamatório crônico, dependendo do estágio em que isso se encontra, você consegue com a dieta somente amenizar e fazer com que esse processo não evolua ainda mais e te prejudique ainda mais. Se dependendo do processo, da forma como ele aconteceu, ainda existe chance de se recuperar principalmente diminuir suas dores articulares e até recuperar sua cartilagem. Mas aí, normalmente, só alimentação não vai ser suficiente. Às vezes você vai ter que utilizar alguns compostos que são extraídos de algumas plantas para fazer a concentração de alguns aminoácidos específicos que você precisa para construir sua cartilagem ficar em maior quantidade. Por exemplo, é o caso de colágeno hidrolisado especificamente de peixe, que tem uma concentração maior de alguns aminoácidos para essa reconstrução da cartilagem. É o caso da glucosamina, por exemplo, né, que junto com o MSM, que ajuda também na recomposição dessa cartilagem e principalmente combater o processo inflamatório que provavelmente originou esse quadro. E aí é a mesma coisa que eu falei para ele, você precisa balancear na sua dieta a quantidade de ômega 6 e ômega 3 que você está ingerindo. Normalmente pessoas que sofrem de doenças inflamatórias crônicas, essas doenças inflamatórias elas vêm de um desbalanço entre ácidos graxos do tipo ômega 6 e ômega 3 na dieta do paciente. Você corrigiu isso, o processo inflamatório é corrigido também. Então assim, eu não posso te afirmar que vai corrigir o seu quadro sem conhecer o quadro a fundo. Você precisaria levar os seus exames, né, na equipe clínica para elas olharem, às vezes consultarem os seus médicos, a gente saber se efetivamente a gente possa ter um resultado eficaz com o seu quadro ou não. Mas independente desse quadro, você não deve pensar na alimentação para corrigir um problema. A alimentação ela tem que ser para sempre manter a tua saúde equilibrada. Independente do problema que você tem, a gente tem que comer corretamente. E aí os problemas que a gente tem, a correção desses problemas acabam vindo como uma consequência natural da gente ter um estilo de vida mais equilibrado. Né? Porque a gente às vezes pensa assim, mas eu só como alimentos naturais, eu evito alimentos industrializados, né? Então não deveria estar sofrendo com isso. E não é bem assim, porque não é porque o alimento é natural que você pode fazer uso indiscriminado. Existem proporções entre eles que devem ser combinadas. Sempre brinco com um cliente, falo que cocaína, maconha, heroína é tudo natural, tudo vem de planta, né? Mas nem por isso a gente vai fazer uso dessas substâncias sem sofrer com o uso delas. Então, mesmo alguns alimentos naturais, se eles forem consumidos da forma errada, na proporção errada, você vai ter um problema de saúde da mesma maneira. Então a gente precisa rever esse conceito do que como está sendo a sua alimentação saudável atualmente. Né? Eu vou marcar uma consulta. Ótimo, pode marcar com a equipe lá depois. Se eu vou ao médico, eles só querem operar. Claro. Eu não vou fazer isso. Em alguns casos, às vezes a cirurgia é a única solução. Em alguns casos, tem que avaliar o seu caso primeiro. Né?
Eu daria uma tentativa antes para uma alimentação, uma nutrição anti-inflamatória, e se não resolver, com toda certeza eu iria para a cirurgia, porque não é uma coisa muito complicada, na verdade, é simples. Algumas pessoas, mesmo com a cirurgia, não resolvem o problema, continuam sentindo muita dor. Então, primeiro eu faria uma tentativa mais natural possível, se ainda não funcionar, de repente apelaria para a cirurgia. Tá? Mais alguma pergunta? Pois não. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu queria entender um pouquinho daquele desenho da pirâmide, qual daquelas categorias que seria mais prejudicial para a endometriose? Eu entendi que os ácidos graxos talvez fossem um caso Isso. de ajudar no processo anti-inflamatório, né? Mas qual deles seria o mais prejudicial? Vamos lá. Voltar na pirâmide, né? Já que estamos falando dela. Pronto. O processo inflamatório do nosso corpo, ele acontece por um desbalanço entre ômega 6 e ômega 3, como eu falei. Só. Não existe mais nada que interfira no processo inflamatório corporal. Tá? Então, sempre que você pensar em combater uma doença inflamatória, ou por que uma doença inflamatória crônica se originou, você tem que pensar nesses dois ácidos. Porque eu não tenho esse slide aqui nessa palestra, a gente tem uma outra palestra sobre nutrição anti-inflamatória, a gente detalha bem a fundo como que os ácidos graxos, ômega 6 e ômega 3, interferem diretamente nesse processo inflamatório. Os hormônios prostaglandinas de série 2, que são os hormônios inflamatórios do nosso corpo, eles são formados a partir do ômega 6. Ou seja, o ômega 6 é altamente inflamatório para o nosso organismo. Okay? Por outro lado, o ômega 3 do tipo EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, não é qualquer tipo de ômega 3, é um tipo bem específico de ômega 3, encontrado principalmente em óleo de peixe. Ele estimula as prostaglandinas de série 3, que são altamente inflamatórias. Tá? Desculpa, são altamente anti-inflamatórias. Existe um terceiro tipo, que é um grupo muito específico chamado de ácido gama-linolênico, que é um tipo muito específico de ômega 6, que ele consegue estimular alguns hormônios anti-inflamatórios da série 1 de prostaglandinas, mas é muito difícil de trabalhar com ele. Por isso que a gente trabalha normalmente com ácido araquidônico e ácido eicosapentaenoico, que é o ômega 6 e ômega 3 que interferem nessa cadeia de produção hormonal. Para você controlar o processo inflamatório, você precisa do equilíbrio desses dois ácidos graxos. Ok? Então, você não pode simplesmente colocar todas as gorduras e óleos na pirâmide no topo e dizer, eles você consome o mínimo possível. Porque se esse mínimo possível não tiver o teor certo de ômega 3 em relação ao ômega 6, você vai se inflamar de qualquer jeito. Aquilo ali não está diferenciando qualidade das gorduras e dos óleos. Você precisa ter uma ingestão de óleos, que é muito mais importante, às vezes até do que a ingestão de carboidratos em alguns aspectos. Mas essa proporção tem que ter equilibrada. O carboidrato também, a desproporção entre carboidratos e proteínas também pode interferir no processo inflamatório, inclusive no processo de endometriose. Você tem uma dieta muito rica em carboidratos, como esses aqui da parte de baixo, não interessa se é branco ou integral, tá? Todos eles estimulam a insulina de forma exagerada. Tá? Se você comer pão branco ou comer pão integral, sua insulina vai subir de forma elevada da mesma maneira. O pão integral só vai estimular a sua insulina uma quantidade de cerca de 5% menor do que se ele for branco. Ou seja, uma diferença muito pequena. Então, se a pessoa come muito pão branco, arroz branco, macarrão, ou arroz integral, macarrão integral, etc., essa quantidade é muito maior do que a quantidade de frutas, legumes ou proteínas. Se existe uma desproporção muito grande de carboidratos, a sua insulina vai subir na corrente sanguínea, e a insulina no fígado forma gorduras. Lembra que a gente mostrou isso daí? Uma das gorduras formadas nesse processo é o ômega 6 do tipo ácido araquidônico. Ele é altamente inflamatório. Então, se você junta uma dieta rica em carboidratos, como essa daqui, e ricas em óleos vegetais que não tem colesterol, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, porque parou de se cozinhar na banha e na manteiga porque tinha colesterol. E substituiu por quê? Margarina, óleo de soja, óleo de milho. São riquíssimos em ômega 6. Então, você junta uma dieta que tenha ômega 6 em grande quantidade, não se toma ômega 3 em quantidade suficiente, e você coloca ainda um excesso de insulina na sua corrente sanguínea, é quase como jogar gasolina numa fogueira. Você vai disparar processos inflamatórios crônicos no seu organismo. Se acontecer no útero, pode ser endometriose. No pâncreas, um diabetes. No fígado ou no tecido adiposo, uma resistência insulínica que leva à obesidade. No coração, infarto. E aí a gente, no cérebro, Alzheimer, e aí por aí vai. Então, as doenças, elas, dependendo do órgão que se instala a inflamação crônica, você vai ter essas consequências. Tá? Pois não. Qualquer pessoa é interessante isso. Não interessa se a pessoa tem uma doença ou não. O paciente, quando chega ao consultório para tratar com a gente, eu não vou me preocupar se ele tem a doença X, Y ou Z. Isso é um fator importantíssimo na anamnese dos nutricionistas, é fundamental elas saberem isso,
porque tem certas características de doenças de pessoas que alguns alimentos não podem ser consumidos de maneira alguma até tratar aquele quadro. Mas, em geral, a proporção de proteínas, carboidratos e ácido graxo, ela tem que ser mantida para todo mundo. Como a Universidade de Harvard mostrou, é 40-30-30 para todo ser humano. A não ser que não tenha algum humano aqui, alguém veio de Marte ou de qualquer outro planeta, todos nós temos que manter essa proporção. Agora, a qualidade a qual você se refere, ok, desses 40% de carboidratos, é melhor, no caso de endometriose, utilizar legumes, verduras e frutas, ainda assim, tendo endometriose ou não, tendo diabetes ou não, para qualquer pessoa, esse pão branco, pão, arroz, cereal, não interessa se é branco ou integral, ele tem que ser em quantidades bem menores do que frutas, legumes e verduras, com toda certeza. Para qualquer pessoa é assim. A gente tem no processo inflamatório uma característica muito importante, que é o consumo de polifenóis. Polifenol é tudo aquilo que dá cor aos alimentos. Os polifenóis, eles interferem num gene chamado de SIRT1. Esse gene, ele aumenta a produção de AMP quinase, que é uma enzima que ela controla muito do seu processo inflamatório. Controla a proliferação celular, controla a regulação de glicose na corrente sanguínea, controla uma série de processos de estímulo de hormônios no seu organismo, inflamatórios e anti-inflamatórios. Então você tem que ter uma dieta rica em cores para que você consiga controlar esse gene SIRT1. É o que a gente falou, lembra que eu falei de epigenética, onde a alimentação interfere na sua genética diretamente. Então, aonde que está a cor no pão, no arroz, no macarrão, na batata e por aí vai? Qual é a cor? Pálido. Não tem cor, não tem polifenol. Onde é que estão as cores? Nas frutas, legumes e verduras. Abundante, quase todos. E quanto mais variedades que tiver, melhor. Por isso que a gente tem que, independente da situação da pessoa, eu tenho que priorizar legumes, verduras. Ah, mas eu não gosto. É parar de ter alimentação infantilizada e começar a comer feito gente grande. Né? Começar a comer mais legumes, verduras e frutos do que se entupir de comer arroz. E não que não possa comer o arroz, o macarrão, mas que esses alimentos têm que ter uma prioridade menor ao longo do seu dia do que legumes, verduras e frutas. Entendeu? Então é basicamente modificar um pouco a forma como se alimenta e ter um pouco mais de cor na sua dieta. É lógico que se você, ok, daqui para frente não vou comer banana, melão, né? Qual é a cor deles? Pálido do mesmo jeito. Escolha frutas e legumes que tenham cor, porque senão não adianta. Tem que ser carboidratos, não só de qualquer fruta e legume, tem que ser carboidratos de preferência que sejam carregados em cores. Quanto mais escuro, mais saudável é aquele carboidrato. Ok? Me desculpa, gente. A gente tinha o horário 9h40. Eu vou responder uma última pergunta. Se não tiver respondido a todas as perguntas, vocês podem entrar em contato naquele e-mail que tem no cartão. E tem no final aqui, acho que é saque ou agenda, @zondate, alguma coisa assim, que a equipe encaminha para mim, eu vou ter o maior prazer em responder, ok? Mas, última pergunta? Nenhuma? Oh, foi ótimo, conseguimos terminar o tempo certinho. Muito obrigado a todos a presença, uma boa noite e espero vê-los aqui na primeira terça-feira do mês seguinte. Boa noite, boa retorno à casa. Obrigado.